Vamos orar para que a gente possa dar início aqui, amém? Ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu peço, Pai, que o Senhor intensifique a tua presença, Senhor, em nosso meio, Pai. Eu peço, doce amigo Espírito Santo, que o Senhor intensifique, Senhor, a tua presença em nosso meio, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, traz quietude sobre as nossas almas. Que o Senhor, em nome de Jesus, aquieta, papai, em nome de Jesus, o nosso eu interior. Que toda preocupação, Senhor, seja colocada agora, papai, por terra. E dê espaço, Senhor, em nome de Jesus, a uma mente aberta, a uma mente, Senhor, totalmente, papai, findada nos teus princípios, fundada, Senhor, na tua lei, e uma mente, Senhor, que vai ser, papai, ministrada pelo Deus vivo de Israel, Pai, uma mente receptível, Senhor, a tudo que vai ser liberado do mais altos céus, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que está se movimentando no mundo espiritual, Senhor, dentro destes dias, ó Pai, não venha ser, Senhor, uma interferência para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Para isso, Senhor, eu peço que o Senhor coloque um domo de fogo especial, Senhor, sobre a casa de cada homem e cada mulher que está ouvindo, Senhor, esta live, ou no ambiente onde eles estejam. E principalmente, Senhor, um capacete, Pai, espiritual, Senhor, apropriado para este novo tempo, Senhor, do qual bloqueia toda a interferência, Pai, magnética, Senhor, das trevas sobre as nossas mentes, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que toda a codificação que o inferno tem feito, Senhor, ou tentado fazer nessas mentes, cai por terra agora. Toda a programação neurolinguística, Senhor, que tem feito por conta, papai, de séries, por conta de filmes, por conta de vídeos que se assistem, Senhor, começa a ser destronados agora em nome de Jesus, e o Senhor limpa o consciente e o subconsciente de cada homem e cada mulher, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos toda a programação que o inimigo tem feito nessas mentes, Pai. E, consequentemente, também na minha, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor cele agora nas regiões celestiais os umbrais de onde ocorre essa live, amarrando e amordaçando também com cordas de fogo todo o principado, potestade e dominadores das trevas. Sela com o sangue do Cordeiro, Senhor, e o Senhor começa agora, em nome de Jesus, a apagar o nosso rastro, a apagar o nosso cheiro e trazer confusão no arraial do inimigo. Pai, eles procurarão por nós, mas não nos acharão. Em nome de Jesus, porque estamos sendo escondidos agora debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, derramando, Senhor, sabedoria acerca, papai, daquilo que nós vamos ler e principalmente trazendo o espírito da revelação da palavra, Pai. Revela-nos, Senhor, o que está por trás da letra. Revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Traz com clareza, Senhor. Abre o nosso intelecto, abre o nosso entendimento. Usa a minha vida, Senhor. Para isso, peço uma tenaz, Senhor, nos meus lábios, Pai. E que não seja eu a falar nada, Pai, mas seja o Senhor através de mim. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Deixa eu ver com quem eu não falei aqui. Amém? Bom dia, bom dia. Bom dia. Acho que eu falei com todo mundo, amém? Falei com todo mundo. Glória a Deus. Larissa, seja muito bem-vinda. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Mari. A paz do nosso Senhor. Bom dia, Renata, Betinha, Aldenisa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cleo, bom dia. Amém? Estamos aqui para fazer o nosso devocional, para você que é de primeira vez. Nós estamos lendo o livro de 2 Samuel, amém? Que está lá no Antigo Testamento. Nós nos reunimos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7h45, amém? Da manhã. Bom dia, Silvia, a paz do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Durante a leitura da palavra, e eu creio em nome de Jesus. Amém, irmã. Me manda mensagem no privado que eu coloco você, tá? Me manda mensagem no privado com o seu número do WhatsApp que eu coloco você. Amém? No grupo de oração. É só me mandar mensagem lá. Então, nós fazemos a leitura do nosso devocional todos os dias e o Senhor constantemente tem falado conosco. Amém? Hoje nós vamos ler, então, 2 Samuel, capítulo 18, e 2 Samuel, capítulo 19. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Povo de Deus, para quem não entendeu
a oração que eu fiz aqui para iniciar, tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, amém? E que já começou a refletir no físico. Então, se você está se sentindo um pouco agitado, bom dia, Theo. Se você está se sentindo, às vezes, com dores no corpo, que vem do nada, umas pontadas, um peso espiritual diferente, além de você estar participando do jejum, se é que você está fazendo o jejum, está tendo uma movimentação muito grande no mundo espiritual, amém? Então, quando isso acontece, é tempo de você se retirar um pouco das redes sociais e começar a buscar mais a presença de Deus, amém? E começar a buscar mais revelação e sensibilidade no espírito para entender, amém? O que é que está acontecendo. Porque muita coisa está acontecendo no mundo espiritual durante esses dias. Muitas coisas. No decorrer da live, eu vou abordar um pouquinho para trazer mais clareza. Amém? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 18. Diz assim: Absalão é derrotado e morto. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100 homens. Em seguida, dividiu todo o exército em 3 grandes companhias. Uma terça parte nas mãos de Joabe, uma outra terça parte nas mãos de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itai, o giteu. E exclamou então o rei às tropas: Eu também seguirei convosco para a guerra. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Bom, vamos lá. Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: Tu não deves partir em nossa companhia desta vez, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer até a metade de nós, também não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 homens para dentre nós. Portanto, é melhor que sejas nosso socorro, pronto a vir à cidade. Respondeu-lhes Davi: Farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1.000. Então o rei ordenou a Joabe, Abissai e Itai: Por amor a mim, tratai o jovem Absalão com brandura. Aí o coração do pai estava falando mais alto que o coração de rei. O coração do pai estava falando mais alto do que o comandante supremo daquele batalhão, amém? E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. As tropas de Davi saíram a campo aberto em direção a Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. E todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi, e houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. Então vamos lá, vamos parar aqui no versículo 8, amém? Depois eu volto aqui para o início. Vamos lá. O que eu quero primeiramente falar aqui é que nós temos visto, acompanhado aqui, todo o desfecho do pecado de Davi, todo o desfecho que fez com que a espada não se apartassem ali da casa de Davi, onde Absalão se tornou fugitivo e, consequentemente, queria tomar o reino do pai. E aqui estava falando mais alto do que a responsabilidade e a maturidade de como rei. Aqui ele falou: não é para vocês matarem Absalão, é para vocês tratarem ele com cuidado. Por mais que ele tenha, né, nas entrelinhas ele estava pensando: é meu filho. Por mais que ele errou, trate com ponderação, pondera, leve em consideração que, além de tudo, não é porque ele está fazendo o que ele está fazendo que ele deixou de ser meu filho. Ele continua sendo meu filho. Então, pondera. O que aconteceu aqui é que o exército de Israel foi vencido. Eles perderam. Foi uma batalha do qual o rei Davi perdeu. Mas ele não perdeu somente por conta da espada, mas por conta do território onde eles estavam. E também por conta da falta de posicionamento dele. Povo de Deus, entenda algo. Quando você está em meio a uma guerra,
quando você está em meio a uma perseguição, quando você está em meio a uma batalha, você não pode mudar o seu posicionamento. O seu posicionamento tem que ser o mesmo. Você não pode baixar guarda, independentemente de quem seja o seu adversário. Porque entenda, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores das trevas. Vão aparecer situações na minha vida e na tua vida, durante o teu processo de vida, durante o processo de amadurecimento, durante batalhas que você vem travando, porque a nossa vida já é uma constante batalha entre a alma e o espírito, que se você não tiver maturidade e for ser levado, amém, pelo seu emocional, você vai sair do seu posicionamento e você vai ser tragado, não por conta somente da batalha, mas por conta do território onde você está. Entenda. E agora eu vou começar a falar de território. Nós moramos no mundo, amém? Aqui na terra. Quem que é o príncipe dessa terra? O príncipe dessa terra é Satanás. Quando Lúcifer foi expulso do céu, Deus deu o comando e o domínio dessa terra para ele até o último dia. Até quando Jesus vai voltar dos céus e vai prender ele definitivamente, amém, lá dentro do inferno. Até que isso aconteça, o príncipe desse mundo é Satanás. O mundo jaz do maligno. Aqui é a habitação dele. Ele fica andando pelos lugares áridos da terra. Então vamos lá. Se o mundo pertence a ele, se ele é o dono deste mundo aqui, terreno, nós precisamos entender que ele, como um príncipe das trevas, ele designou vários comandantes para tomar conta dessa terra, que são os principados e potestades. Então, cada estado, cada nação, cada cidade tem um principado que rege, que governa. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quando nós estamos passando por uma crise, que é uma crise mundial, amém? Do qual nós estamos vivendo, existem alianças entre principados e potestades. Então, uma aliança que está em uma nação começa a se atrelar um principado, que está sobre uma nação, começa a se atrelar e fazer aliança com outro principado que está em outra nação, para que eles venham dominar o mundo. Eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá. Nós estamos em meio a uma crise. Amém? Nós estamos em meio a uma crise mundial, do qual existem países que não estão participando, mas os países que têm mais visibilidade e mais poder, eles estão todos interligados. E a nossa nação está, infelizmente, fazendo parte disso. E o que eu estou querendo dizer? Se você não tiver discernimento, sabedoria, para você entender o que está acontecendo no mundo, você não vai ser derrotado, amém? Por conta da batalha que você está traçando na sua vida. Mas é por conta da batalha generalizada que está acontecendo e você não está prestando atenção. É por conta de território. É por conta de território. Amém? É territorial. A nossa luta hoje, e isso eu venho falando desde quando eu comecei lá no ano passado a fazer live ensinando as pessoas sobre batalha espiritual. Hoje, nós estamos vivendo o que eu expliquei lá no passado. Entenda que a sua luta que você está passando dentro da tua casa não se compara com o que está para acontecer, o que já está acontecendo. O nível de batalha espiritual já mudou. Antes eu falava que ela iria mudar. Hoje eu falo para vocês que ela já mudou. O nível de batalha, hoje, ela se tornou territorial. É exatamente o que aconteceu aqui. O povo de Israel, a tropa do rei Davi, eles foram perdidos porque eles estavam dentro de uma floresta. Eles foram derrotados não por conta da espada, mas por conta da dificuldade territorial do qual eles se encontravam. Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito está querendo passar?
O que eu estou querendo dizer, povo de Deus, é o seguinte: você tem as suas batalhas, você tem as suas lutas, mas essas lutas, elas não são nada perto, e eu não estou desmerecendo e falando que o que você está passando não tem problema. Muito pelo contrário, tem. Mas eu estou te alertando, meu irmão e minha irmã, que o que está por vir é muito maior do que isso que você está passando. E eu não estou aqui para ser profeta do caos. E eu não estou aqui para causar desespero em você. Mas eu quero que você acorde espiritualmente para que você esteja atento ao que está acontecendo no território do qual você vive. Amém? E onde você vive? Você vive no mundo, e esse mundo está sendo atacado por forças malignas demoníacas, e você vive numa nação e onde ela está totalmente desestruturada espiritualmente. Então, a morte das pessoas, o que está para acontecer, não é. Gente, não tem como eu explicar. Tem coisas que eu não vou poder falar aqui na live. Vamos lá. O que está para acontecer, povo de Deus, vai muito mais além do que vocês possam imaginar. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Abram aí comigo em Abacuque, amém? Abacuque capítulo 1. Eu vou compartilhar com vocês a revelação que o Senhor me deu ontem. Abacuque capítulo 1. Vamos lá, para poder explicar de uma forma mais clara. Oh, Deus. Peraí. Abacuque, aqui. Vamos lá, Abacuque capítulo 1. Diz assim: primeira questão do profeta a Deus. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta Yahvé, questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda? Prestem atenção, amém? Até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti? Violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Eu vou parar aqui, por enquanto. Ontem eu estava levando meu filho para a escola e já fazia uns 2 dias, na verdade, que o Senhor estava lá, soprando Abacuque, Abacuque, Abacuque. E eu, lendo outros livros da Bíblia, eu não atentei, mas ontem eu peguei e falei, Senhor, o Senhor quer falar, então eu vou ler. E ali eu estava indo buscar o meu filho na escola, e aí eu li rapidamente ali o livro de Abacuque. Aí quando foi à noite, antes de dormir, eu fui ler de novo essa passagem, o primeiro livro de Abacuque. E ali o Senhor começou a falar profundamente comigo. Ele falou, filha, o que está aí está acontecendo hoje. E ele falou de uma forma muito clara. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus dizendo neste versículo 4, por este motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Ele estava falando do judiciário dessa nação. O Senhor soprou o nome da pessoa no meu ouvido e vocês sabem o que eu estou falando. Porque a gente não pode nem falar. Porque nós já vamos começar a ser caçados. Mas ele estava falando do Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal, o STF. Ele soprou o nome, Alexandre de Moraes. Veio no meu ouvido. E na hora, eu levei um susto assim. E aí o Senhor continuou falando. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Povo de Deus, o que o Brasil está para passar, vai ter que passar.
como já foi dito antes. Amém? Nós vamos ter que passar. Não tem para onde fugir, porque a justiça de Deus precisa ser estabelecida sobre a face da terra. E principalmente sobre essa nação. Mas o que o Senhor quer que eu compartilhe com vocês é: estejam alertas, atentos e vigilantes. Não é tempo, amém, de você ficar preocupado somente com os teus problemas, porque os problemas que estão por vir serão muito maiores e o seu problema não vai ser nada a partir da crise que está para ser instaurada. Vamos continuar aqui. Aí Deus responde a Abacuque. Resposta de Deus: estou agindo. E depois eu vou falar sobre isso também, Cláudia. Resposta de Deus: estou agindo. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios. Quem são os babilônios? Os babilônios aqui. Os Estados Unidos. Foi a revelação que o Senhor me deu. Essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhe pertencem. Para quem conhece e está acompanhando o que está acontecendo aqui, o Elon Musk veio há um tempo atrás, e se eu estiver sendo falha, porque quem tem esses conhecimentos todos de geopolítica é o meu marido, eu tenho o básico, assim, sabe? Mas eu vi que o Elon Musk, há um tempo atrás, ele veio aqui porque ele estava em negociação, eu não sei, era os Estados Unidos junto com outro país que eu acho que queria comprar parte da Amazônia. Enfim, se eu estiver errada aqui, vocês me perdoem, mas se eu não me engano é isso. Mas os Estados Unidos, eles estão querendo tomar o maior número de territórios que possam existir sobre a face da Terra para se tornar a maior potência. E o Senhor soprou esse nome. Versículo 7. É, pois, uma nação apavorante e temível. Todos temem os Estados Unidos. Todas as nações temem os Estados Unidos. Amém? Que faz justiça com as próprias mãos. E todo o seu juízo e leis vêm delas mesmas. Os juízos e leis vêm deles mesmos. Ele é o Supremo. Os Estados Unidos é o que comanda todas as coisas. Por que que ele se aliou a Israel? Porque ele sabe que ele tem que fazer uma aliança de Israel. E para o anticristo poder vir, ele tem que estar alinhado a Israel. Porque senão o povo judeu não vai acreditar que ele é o Messias. Vocês conseguem entender o que está acontecendo sobre a face da terra? O que está para acontecer sobre essa nação? Vamos lá, vamos continuar. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Aqui o Senhor não está falando de cavalos, mas está falando dos aviões dos caças. São mais rápidos que leopardos. O que pode ser mais rápido do que um leopardo? Um jato. Os cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia, faminta que se apressa em devorar. Versículo 9. Eles todos vêm determinados a massacrar. Não importa se o seu povo vai passar fome ou não, eu vou taxar. Bora lá. Suas hordas avançam com o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a área de praia, como a areia da praia, perdão. De uma forma indireta, nós vamos se tornar prisioneiros dos Estados Unidos. Nós já estamos. Bora lá. Versículo 10. Desprezam o poder dos reis. Não me importa se o teu país tem presidente ou não tem. Quem manda sou eu. Eu falo acima.
Se você não se prostrar a mim, não me interessa. O seu povo e você vai padecer. E escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante eles. Porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto tem como Deus a sua própria arrogância e força. Mas Michele, aí a gente para por aqui. A gente vai estar lá por onde a gente estava. Mas ele fala, né? O Trump é um homem que ele fala que ele é Deus, né? Que ele acredita em Deus. Ele se aliou a Israel, o povo de Deus. Quem tem discernimento de espírito sabe que tudo isso é um teatro. Por que é um teatro? Por que, povo de Deus? É óbvio que se eu chegar aqui, um exemplo para vocês, e falar que eu não acredito em Cristo, que eu não acredito em Deus, que eu sou totalmente liberalista, que eu faço parte do liberalismo, que isso e aquilo, vocês vão dar crédito em mim? Não vai. Então ele precisa pegar e fazer o quê? Conquistar a confiança do povo. Então ele vai ser o quê? A favor da família. Ele vai ser contra todas as ideologias de gênero. Ele vai se aliar a Israel, porque de lá veio o Messias. A maior parte da população do mundo já acredita e já se tornou cristã. Então eu preciso passar credibilidade. E como que a gente, amém, passa credibilidade? Falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que a massa numerosa gosta de ouvir. Isso quer dizer que é verdade do que eu penso, das minhas convicções? Não, mas é o que eu quero passar para você. Por que Deus pediu para mim orar? E agora começa a se encaixar aquilo que o Senhor vai fazendo. Por que Deus pediu para orar e quebrar toda a programação neurolinguística que estava sobre as nossas mentes? Porque nós estamos sendo codificados como máquinas humanas para acreditar naquilo que eles querem que a gente acredite. Meu Deus. Para a gente viver aquilo que eles querem que a gente viva. Para que você fique com seus ouvidos tampados para a verdade absoluta que vem do Deus vivo de Israel. Para que você não tenha clareza nas suas visões. Para que você fique preso ao sistema que eles querem que você fique preso. E você acha, não, tá tudo bem. Imagina, tem nada acontecendo. Porque para crente que vive em Nárnia, né? Não tem nada a ver. Nossa, tá viajando. Para de trazer caos pro povo, para de trazer medo. Não tem nada a ver. Gente, tem tudo a ver. Estão sendo feitas alianças. E quando há alianças na terra, também há alianças nos céus. Estão sendo feitas alianças. Vamos lá, para vocês entenderem o que está acontecendo. O Japão acabou de fazer uma aliança com os Estados Unidos. Vocês viram o que aconteceu com o Japão? E uma parte da Rússia? E que pegou também alguns estados dos Estados Unidos? Um terremoto maior já tido, na escala de 8,8. Quando eu falo o que aconteceu aqui com o exército de Israel, foi por conta que eles morreram por conta da espada? Morreram por conta da espada, mas eles morreram mais por conta dos territórios. Eles estavam ali, amém? Dentro da floresta de Efraim. Eles mudaram de território. E nós estamos num território, agora, na terra, do qual está tendo alianças de diversas nações. Vários principados e potestades estão formando uma imensa cadeia demoníaca para tragar a humanidade. E tem gente que não acredita que Jesus está às portas. Tem crente que está vivendo no oba-oba. Tem gente que não está discernindo o sinal que Deus está dando.
Se preocupe com seus problemas, sim, mas tenha uma visão mais ampliada em nome de Cristo Jesus para o que está acontecendo no mundo, porque os teus problemas vão ser fichinha perto do que está para acontecer. Em nome de Jesus. Você não pode sair da torre de vigia. Você não pode baixar a guarda. Ore tomando posse do território. Michele, como que eu oro tomando posse do território? Talvez você está dentro da tua casa hoje e você não está conseguindo ter um momento de intimidade com Deus. Você vai orar, você não consegue. Você começou um jejum, você desiste. Existe uma grande guerra no mundo espiritual, territorial, para que homens e mulheres de Deus não consigam se posicionar em oração dentro das suas casas também. Porque dentro das igrejas já não está tendo. É raro as igrejas que estão tendo momentos de oração. É entretenimento. Mas oração é aquelas que são firmes, verdadeiras, pautadas na palavra. Essas estão tendo. As demais, a gente vai se reunir para fazer tatuagem. Para lembrar do meu ID. Então a igreja, a grande parte dela já está sendo calada. O povo não se reúne mais para orar. Se reúne mais para ter um entretenimento gospel. Eu não vou para balada, mas eu vou para a igreja. E aí qual é a estratégia da treva? Uma parte da igreja está calada. Agora a gente vai começar a atacar a casa dos crentes. Agora a gente vai começar a se movimentar pelos territórios para fazer com que eles não consigam orar dentro de suas próprias casas. Gente, vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? Eu estou conseguindo expressar aquilo que o Senhor está querendo passar? Michele, mas como que isso acontece? Por conta disso daqui que está na sua frente, esse celular. Por conta daquilo que você liga na tua casa. Por conta daquilo que abre portal dimensional dentro da tua casa. É tudo feito de forma proposital, tomada de território. E a gente está lá, vivendo em Nárnia, como se nada tivesse acontecido. Não, tá tudo bem. Não, ai. Xinga o pobre do presidente, xinga o outro. Gente, em nome de Jesus, tá acontecendo tanta coisa no mundo espiritual e o povo tá dormindo, a igreja tá dormindo ainda. Existem pessoas que já estão orando, intercessores que já estão clamando, mas nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar o nosso espírito. Em nome de Jesus. Agora eu vou voltar aqui para o começo. Então Davi passou em revista seu exército e nos nomeou comandantes de batalhões de 1.100 homens. Deus está passando em revista em seu exército. E se você não compreendeu, eu quero te falar, irmão, irmã, você faz parte do exército de Deus, você querendo ou não. Porque a partir do momento em que você entregou a sua vida para Ele, você já começou e foi inserido dentro do exército de Yeshua. Se você vai para a batalha ou não é uma opção de escolha tua, mas você já faz parte do exército. E o Senhor está passando em revista em seu exército. E Ele está separando estrategicamente grupos de pessoas para estarem orando e guerreando e indo para a batalha em prol do reino dele. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você vai para a guerra ou você não vai para a guerra? Você está disposto a descer e se humilhar pela nação? Ou você está mais preocupado com os seus problemas? Porque deixa eu te falar uma coisa. Você pode continuar orando pelos seus problemas. Mas se acontecer algo terrível sobre essa nação, não vai ser nada perto do que está para acontecer. O que adianta nós estamos orando pelos nossos problemas? Deus solucionar os nossos problemas. Nós conseguimos deitar na nossa cama porque Deus solucionou os nossos problemas, mas ver os nossos irmãos padecendo. E a gente não fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Como que vai acontecer? Gente, não faz sentido.
Amém? Não faz sentido. O Senhor está passando em revista. E quando a palavra diz que o Senhor está passando em revista, é porque Ele está habilitando cada um de vocês. Quem já escutou a oração do grupo de oração hoje, do grupo do jejum, viu o que o Senhor fez. Eu não sei se você sentiu, amém? A profundidade do toque do Espírito sobre você. E eu também nem fazia noção que a leitura de hoje seria essa. E também não estava entendendo por que Deus estava me pedindo tanto para mim ler Abacuque. Mas eu quero falar para você que Deus está passando em revista. E o Senhor está trazendo separação. De trigo e joio, não. De ovelhas, de ovelhas. A separação do trigo e do joio já foi. Agora Deus está separando ovelhas de ovelhas. Eu sou ovelha, você é ovelha. Mas Deus está trazendo separação, ovelhas de ovelhas. Aqueles que estão dispostos a ir para o matadouro e aqueles que vão ficar no pasto. Riade asubiahai. Deus está fazendo separação de ovelhas, de ovelhas. O joio e o trigo já passou o tempo. Quem entrou no kairós do Senhor, entrou no kairós do Senhor. E aí? Você está disposto a matar você mesmo? As suas vontades, as suas carnalidades, para você servir ao Deus vivo de Israel? O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero compartilhar algo que o Senhor me falou há algum tempo atrás. Filha, enquanto você luta as minhas guerras, eu luto as tuas por ti. Riabassobiahai. Riandegácia, e assim o Senhor tem feito. Porque enquanto eu conduzo o povo dele ao arrependimento, o Senhor cuida da minha casa. Tem coisas que acontecem que a gente não quer que aconteça? Tem. Mas é por conta de escolhas das próprias pessoas. Não porque Deus não está cuidando. Não. É porque o ser humano ele é livre para fazer escolhas que eles querem fazer. Mas ele cuida. E o Senhor fala nessa manhã. Enquanto você estiver preocupado com as coisas que estão acontecendo dentro da tua casa e não querendo enxergar o que está acontecendo no mundo, não vai acontecer nada. Porque você não está vivendo em unidade com o corpo. Lembra? Um corpo vive fora sem um membro, mas um membro não pode viver fora de um corpo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 9. A morte de Absalão. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com uma mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço. Ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguiu em frente. Certo homem viu aquela situação e foi informar a Joabe. Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de um carvalho. Retrucou-lhe Joabe: pois se o viste, por que não mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe: mesmo que pusesses nas minhas mãos 1000 peças de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, e igualmente a Abissai e a Atai, por amor de mim, todos quantos ouvirem esta palavra, tratai com bandura o jovem Absalão. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo, pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo te voltarias contra mim. Diante disso, exclamou Joabe: não quero ficar perdendo tempo contigo. E imediatamente apanhou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho.
Logo em seguida chegaram 10 jovens soldados, escudeiros de Joabe, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Prontamente Joabe mandou soar o chofar, a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porquanto Joabe dera sinal para que o exército se contivesse. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata, e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E por isso deu seu nome naquela coluna, que ainda hoje é conhecida como Monumento de Absalão. Olha como acabou o fim de Absalão aqui. Joabe aqui, ele foi lá e terminou o que tinha que ser feito, né? Na visão dele. Só que aquele homem, ele foi fiel à palavra do rei. Ele cumpriu aquilo que o rei tinha pedido. Mas Joabe foi lá e fez aquilo que o espírito dele, que a alma dele pediu para que fizesse. Vamos lá, vamos continuar. O pranto e a dor de Davi. Então Amás, filho de Zadok, disse: vou correndo anunciar ao rei a boa nova, de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou dos seus inimigos. Versículo 20. Porém, Joabe lhe advertiu: hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia, sim, porque a nova não é boa, o filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo cuxita, etíope, e lhe ordenou: vai comunicar ao rei tudo o que viste. O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei. Todavia, Aimás, filho de Zadok, insistiu ainda e rogou a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do cuxita. Contudo, Joabe lhe respondeu: para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás por dar esta notícia. Mas Aimás replicou: seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: vai, se é o que desejas. E Aimás partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cuxi. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente o soldado gritou avisando o rei. E Davi disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando. Mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro e alertou ao porteiro: eis que vem outro homem que corre sozinho. Ao que exclamou o rei: esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz: eu reconheço o modo de correr do primeiro homem. É como corre Aimás, filho de Zadok. E ponderou o rei: este é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou reverentemente. Atirou-se com o rosto ao chão, diante do rei, e anunciou: bendito seja Yahvé, o teu Deus. Ele entregou os homens que se insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente o rei questionou: o jovem Absalão está bem? Ao que Amás respondeu: observei que houve grande alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, mandou este teu servo, contudo não sei o que aconteceu. O rei ordenou: fica aqui ao lado e aguarda um pouco. Em seguida chegou Eutipe e o transmitiu a seguinte informação: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje Yahvé te fez justiça, livrando-te de todos os que se levantaram contra ti. O rei indagou o cuxita: vai tudo bem com o moço Absalão? E o etíope respondeu: que tenham a mesma sorte deste moço todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que têm se levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, filho meu. Então vamos lá, povo de Deus. A gente viu aqui que Deus tem as suas formas e os seus meios.
Davi aqui não queria que Absalão morresse de forma alguma. Davi aqui não estava suportando o fato de que Deus iria fazer Absalão pagar com a própria vida o que ele fez com o irmão dele, Amnon. Aqui a gente precisa entender que era sangue por sangue. Aqui o que acontecia era sangue por sangue. E o que estava se cumprindo era aquilo que Deus tinha dito sobre a vida de Davi. A espada jamais se apartará da tua casa. E foi o que aconteceu. Por mais que o rei aqui pediu para Itai, Abissai e o outro rapaz para não matarem Absalão, e ele falou perante todo o exército, Joabe fez aquilo que deveria ser feito. Porque precisava se cumprir a palavra do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer é quando o Senhor ele lança algo nas regiões celestiais, quando ele lança uma palavra, não tem como ser mudada. Não se muda a vontade do Deus vivo de Israel. Não tem como. Se o Senhor falou que a espada não iria se apartar da casa de Davi, a espada não iria se apartar da casa de Davi, e ponto. E ponto final. O problema é que muitas vezes a gente não aceita aquilo que é decreto de Deus nas nossas vidas. E a gente vive como Davi, fugindo das consequências dos nossos pecados, fugindo daquilo que Deus determinou sobre nós, passando panos quentes em cima das coisas, se esquecendo do que está acontecendo ao redor da nossa vida. E é o que está acontecendo hoje, povo de Deus. A maioria de nós talvez esteja passando algo na nossa vida que é fruto e consequência das nossas escolhas errôneas. E tudo que nós estamos passando é fruto de consequência errada de pessoas que caem sobre todo mundo. O que o Brasil está passando hoje, o que essa nação está passando hoje, o que o mundo está passando hoje, é consequência dos atos das pessoas que estavam no poder e que tiveram atitudes errôneas e que recai sobre a vida de todos. O povo de Deus não tem o que fazer, a não ser orar, clamar. É para clamar por misericórdia? Pode ser que a gente venha orar e clamar por misericórdia e o Senhor diga como ele disse a Jeremias, não plantei mais por este povo porque eu não vou escutar, não ore mais por este povo e nem clame por misericórdia, porque a minha ira e a minha justiça precisa ser feita. E aí vai lá para o livro de Abacuque, que o Senhor disse, vai acontecer. Vamos lá, de novo. Leia, vamos lá, que eu quero ler só esse pedacinho aqui. Não, filho. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui de novo o livro de Abacuque, aqui. Quero ler só esse versículo do que o Senhor diz aqui. Cadê? Então, contemplai. Eis que estou conduzindo o povo... Não, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Então contemplai as nações e atentai maravilháveis, porquanto eis que realizo em vossos dias uma grande obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Gente, é a obra do Senhor que precisa ser feita. É a obra do Senhor que precisa ser realizada. Tudo isso está descrito, amém? Lá quando Jesus disse que antes da segunda vinda dele, iriam ter dores, lamento, guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerra. Povo de Deus, tudo está apontando para o fim. Tudo que nós estamos vivendo hoje está apontando para o fim. Esse terremoto que aconteceu ontem, lá no Japão, que pegou um pedaço da Rússia, que pegou uma parte dos Estados Unidos. Uma japonesa, ela tem sonhos e visões, e ela relata tudo que Deus mostra para ela, né? Tudo que ela... Eu acredito que seja Deus, porque é ele que detém todo o conhecimento, né? Dos dados futuros que estão para acontecer. Ela escreve tudo em mangá. E ela falou que iria acontecer esse terremoto neste mês do ano de 2025. E no relato dela, ela fala que se movimenta um grande dragão. Estava se movimentando
um grande dragão nas profundezas das águas, que faria com que se surgisse um grande terremoto de alta magnitude e, consequentemente, iria soar alertas de tsunamis. Da forma como a mulher falou, e está escrito, não foi de agora, há tempos aconteceu. E aí o Senhor me trouxe a revelação. Povo de Deus, esse grande dragão é Leviatã. É aquele monstro que está adormecido nas profundezas e que vai ressurgir quando estivermos próximos dos últimos dias. Ele está se movimentando. Ele acordou totalmente? Ainda não. Mas ele está começando a ser despertado. Quando eu falo que as coisas daqui da Terra é muito mais complexo do que o povo imagina, os crentes que não têm maturidade espiritual não entendem. Acha que é teoria da conspiração, acha que não tem nada a ver, mas, gente, as profecias estão se cumprindo. Jesus, literalmente, agora, mais do que nunca, está às portas. Deus está revelando. Deus está falando com os teus filhos. Deus quer que eu e você venha ter intimidade e profundidade. Por que Deus disse ontem que é para a gente ir no mais profundo com Ele e ter mais relacionamento e profundidade com Ele? Porque Ele quer antecipar para você aquilo que está por vir, para você se precaver. Porque o Senhor fala aos seus profetas. Porque o Senhor antecipa os fatos, aqueles que se movem no profético. E por que o Senhor faz isso? É porque Ele ama mais essas pessoas? Não, mas é porque essas pessoas, elas têm intimidade com Deus. Então Ele revela e a pessoa, buscando o posicionamento ou não, decide o que ela vai fazer da vida dela. Deus antecipa tudo aos seus profetas. Para quê? Para que eles saibam como se movimentar. Para que eles saibam, amém? Como se posicionar, como guerrear, como instruir o outro. Porque um profeta de verdade, ele vai falar o quê? Ele vai alertar, ele recebe a mensagem de Deus, e aí ele vai lá e ele comunica o povo. Se o povo vai querer fazer aquilo que é a mensagem de Deus, se eles vão fazer ou não, aí é eles. Mas o profeta passou a mensagem. Pronto. Eu fiz o que deveria ser feito. Então isso é para quê? Para que Deus faz isso? Para mostrar, povo de Deus, que Ele está falando. Ele está tocando a trombeta, está sendo tocado o chofar. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. É isso que a palavra diz. Ele está alertando. Ninguém pode falar que não foi avisado. Ninguém pode falar que foi pego de surpresa. Porque se for pego de surpresa é porque você está dormindo, está em Nárnia, está vendo série sem parar aí. Está sendo avivado por The Chosen. Eu amo The Chosen. Amo. Para mim é uma das melhores séries que tem. Mas ela não vai te trazer libertação e cura, irmão. Ela não vai mostrar o que você deve fazer. Você tem que comer a palavra de Deus todos os dias, se arrepender e santificar no Senhor. É só assim que você vai ouvir o que o Senhor tem para mostrar. É só assim para dizer. E é só assim que você vai ver o que o Senhor tem para mostrar. Não tem como fugir, não tem como. Não dá mais tempo. O que o Senhor fala, não dá mais tempo de ficar brincando de ter uma vida de crente. Antes eu falava normal, mas agora eu sinto dentro do meu espírito um senso de urgência. É um senso de urgência. É a última colheita. Deus está separando ovelhas de ovelhas. Não é mais joio do trigo. O tempo de separar joio do trigo já foi. Muito joio já foi tirado do nosso meio. Agora Deus está separando ovelhas de ovelhas. Deus está pegando aqueles que se movem como filhos, que têm o mesmo posicionamento que Jesus teria. E qual foi o posicionamento que Jesus teve? Radical. Abstenção total de pecado. Nenhuma unha sua pode ter parte com o inimigo. Nada. É você totalmente santificado no Cordeiro.
Você vai ter que fazer escolhas que vão desagradar a sua casa, que vão desagradar a sua família, que pessoas não vão entender. Só que aí eu quero trazer a palavra para você. Jesus disse: aquele que ama mais o teu pai ou a tua mãe do que a mim não é digno de mim. Eu não vim para trazer paz, mas espada. Eu vim para dividir uma casa. Meu Deus, que pesado. Tem crente que não suporta e não entende esses versículos. Em nenhum momento Deus está falando para você que você tem que abandonar o teu pai e a tua mãe. Em nenhum momento Deus está falando que vai trazer confusão. Não é isso. O evangelho é muito mais profundo que isso. Jesus já estava alertando que iriam ter situações dentro da tua vida que você teria que escolher entre caminhar com Cristo ou ficar com os teus pais. Entre fazer a vontade dele ou fazer a vontade da tua família. Entenda algo. Você escolher fazer a vontade de Cristo não significa que você não está amando a tua família. Muito pelo contrário. Mostra que você ama tanto eles. Mostra que você ama tanto eles. Que você é capaz de abdicar muita coisa para que você seja aquela que vai edificar a tua casa. Para que você seja aquele que vai edificar a tua casa. Porque às vezes pode não estar dando resultado agora. Mas o Senhor vai fazer você colher tudo que você tem plantado na presença dele. Tudo que você tem abdicado, tudo vai valer a pena. Tudo já está valendo a pena. Tudo já está valendo a pena. Não desista. Não desista. Continua. Mesmo que para você não faça sentido. Mesmo que as pessoas não te entendam. Cristo não foi compreendido, você também não será. Cristo não foi aceito pela família dele, você também não será. Não pense que você é melhor do que Messias, porque você não é. Se ele foi rejeitado pelos seus, você também será rejeitado pelos seus. Se ele foi apontado, caluniado, enxovalhado, você também vai ser, porque ele habita em você. Ele habita em você. Oh, Senhor. Povo de Deus, é com dor. Tipo assim, mas não é uma dor de dor. É um misto de coisas, porque a gente geralmente quando ministra a palavra, primeiro o Senhor ministra aqui para depois falar, porque ele fala: filho, eu preciso que você entenda a essência da mensagem, para que o Espírito Santo entregue da melhor forma. E eu tenho que compartilhar algo com vocês. O que eu estou dizendo e pregando aqui é o que eu estou passando, e é o que eu estou prestes a passar. E aí eu vou compartilhar algo que é muito pessoal, mas eu vou compartilhar para vocês entenderem o que o Senhor quer dizer. Hoje é aniversário de 70 anos do meu pai. E é uma data muito alegre, né? Poxa, você comemorar 70 anos, cara, é 70 anos. Ainda mais com a trajetória que meu pai teve, que ele, né, passou um grande período da parte da vida dele ali, ele era um alcoólatra. Muita fome ele passou na infância, então é uma vitória. Só que ele teve uma escolha. E ele escolheu fazer, e ele é conhecedor da palavra, amém? Para honra e glória do Senhor. Batizado, tudo. Só que o que eu estou compartilhando aqui para vocês é para vocês entenderem o que o Senhor está querendo dizer. E ele falou: filha, vem para cá porque eu vou fazer meu aniversário no final de semana, só que eu vou comemorar num lugar de, tipo esses bailes de terceira idade, sabe? Gente, cada um é cada um. E eu vou comemorar com os meus amigos, a sua mãe, vem para cá. Só que eu não posso ir. E aí hoje eu fui dar parabéns para ele e eu falei, eu não posso. Eu ainda não falei com essas palavras, mas eu estava conversando com a minha filha. Eu falei, não tem como eu ir. Primeiro, porque o meu espírito não me permite estar naquele lugar, eu não consigo. Segundo, que eu estou dentro
de um propósito, de santificação, de renúncia, de morte do eu. Não tem como eu estar lá. E aí o Senhor começou a me ministrar exatamente isso que foi falado aqui para vocês. Filha, e Deus falou, o fato de você não estar lá com ele não significa que você deixe de amar. Mas através deste posicionamento ele vai voltar a caminhar da forma como tem que ser. Por mais que doa, por mais que as pessoas não vão entender, por mais que ele possa ficar magoado, mas é algo que eu estou plantando com o choro, porque eu queria estar lá. Mas eu também não posso forçar ele a falar, não, pai, não faz porque isso não agrada mais o Senhor, porque você já é nova criatura, porque ele ainda não teve essa metanoia. É difícil? É. É doído? É. Mas vai valer a pena. E o Senhor trouxe exatamente esses mesmos versículos que eu disse para vocês. Filha, aquele que ama teu pai e tua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vou continuar amando meu pai. Eu vou continuar amando a minha mãe. Mas eu não posso compactuar com as mesmas coisas, porque essa natureza mais não existe mais em mim. E eu preciso agradar o meu Abba, que está no céu. Porque eu agradando o meu Abba, ele vai se encarregar de fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele vai tocar onde eu não posso tocar. Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, quando a gente decide ter uma vida mudada pelo Senhor, é sobre isso. É sobre isso. Deus vai trazer divisão. Deus vai separando das ovelhas das ovelhas. Se você tomar esse posicionamento, e eu não estou falando para você ter a mesma atitude que eu, não, eu estou compartilhando algo que o Senhor pediu para me falar, porque é algo muito pessoal e íntimo, mas o Senhor me pediu para falar. A partir do momento em que você tomar a decisão de agradar o Cordeiro, ele vai fazer tudo por você. Ele já faz sem você precisar agradar ele. Mas quando você agrada o Pai, é diferente. Quando você tem o mesmo posicionamento que Cristo, é diferente. Porque teve um dia que a mãe e os irmãos de Jesus disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora para falar com você. E aí Jesus respondeu: quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? Vocês são os meus irmãos e vocês são a minha mãe. O Senhor quer que a gente venha se arrepender e ter uma metanoia, uma vida transformada totalmente. É totalmente. Você vai ter que fazer escolhas. E muitas vezes a sua escolha vai ser contra a tua vontade. Eu não me sinto bem mais nesses lugares. Para mim não é a coisa mais triste. Tipo, eu não tenho nada contra quem vai. Gente, vai. Cada um é livre, mas não faz sentido. Para mim não faz sentido. E o que o Senhor pede para mim, e aí a gente lê o 19 amanhã, amém? Porque o Espírito Santo conduziu até aqui. E o que o Senhor pede para mim falar aqui é: tudo que você tem feito já está valendo a pena. O teu jejum está valendo a pena. O teu posicionamento está valendo a pena. As tuas renúncias está valendo a pena. Deus está se agradando. Deus está recebendo. Deus está se movendo. Por mais que você não compreenda, por mais que os teus olhos carnais não enxerguem, está valendo a pena. Você está sendo preparado, passado em revista para uma grande, grande batalha que está por vir. E se você optar em passar por essa batalha e lutar essa batalha com o Messias, eu quero te falar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Já está valendo a pena.
Não tem como você não sentir a presença de Deus perante tudo que está acontecendo no povo de Deus. E tudo isso é necessário, porque Deus está fazendo separação. Mais uma vez ele pede para falar, eu estou separando dos meus, daqueles que são meus, eu ainda vou fazer separação. Eu ainda estou passando em revista para ver aqueles que são dos que não são. Porque tá cheio de gente que fala que é, mas na hora que o calo aperta, pega, igual os discípulos, e se distraem, se dispersam. Aqueles que falam, Senhor, jamais eu vou te abandonar, acabam abandonando. Todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Pedro disse, Senhor, eu jamais vou te abandonar. E o Senhor disse, Pedro, se você soubesse que antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. Deus está separando. Deus está separando ovelhas de ovelhas. Aqueles que são dos que não são. Ser crente de roupa bonita, de vestido até o pé, de terno e gravata, é muito fácil. Mas eu quero ser crente, eu quero ver você ser crente, de se despir de você mesmo e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho é o meu coração e uma vontade, Pai, tão profunda e tão verdadeira e genuína de ser uma nova criatura que o Senhor pode entrar e fazer o que você quiser. Deus não está preocupado com as suas vestes. Deus não está preocupado com a tua forma de falar. Deus não está preocupado se você fala com gíria, se você não fala com gíria. Deus não está preocupado com nada disso. Ele só quer o teu coração. Ele só quer que você que você fique livre de você mesmo e fala, Senhor, entra aqui. Muda. Passe em revista, eu vou fazer parte do teu exército. Me revela, Senhor, o que eu preciso fazer, o que está acontecendo nesses territórios, me ajuda, me ensina. Me ensina, Senhor, me ensina a ser como Cristo. E eu quero deixar um alerta para a gente encerrar. Quando você pedir para Deus te levar à estatura de varão perfeito e à estatura de Cristo, você tem que ter a tua mente muito bem consciente que você vai parar de viver a sua vida para viver a vida do Messias. Não é fácil. É uma vida de renúncia. É uma vida de escolha. É uma vida de oferta no altar da sua própria vida. É você queimando como incenso suave as narinas do Senhor todos os dias. É você liberar para os céus todos os dias, Senhor, eu te amo, independentemente do que aconteça. Se tiver pão na minha mesa, eu te amo. Se não tiver, eu te amo. Da mesma forma. E eu te encorajo a fazer essa oração. Eu te encorajo a você fazer isso. Senhor, que já não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tenha certeza que a sua vida jamais será a mesma. Jamais. Não vai ser mais a Renata, não vai ser mais o William, não vai ser mais a Mônica, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não é almático. É uma nova vida espiritual. A tua alma não te governa mais. As tuas vontades, por mais que você queira, são colocadas a nada, a zero. Porque é a vontade do Pai que prevalece. Porque é a vontade do Deus vivo de Israel que prevalece. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Alcancem a estatura de varão perfeito, porque vai valer a pena. Já está valendo a pena. O Senhor, ele tem querido se revelar de forma tão profunda e genuína. Trazer revelações dentro da palavra, do qual ele nunca trouxe a nenhum homem. Para isso, você precisa passar tempo com ele. Amém? A irmã colocou aqui, né?
acerca daquilo que aconteceu na Record e nós vamos orar. Eu não sei se vocês viram, eu não vi porque eu já estava deitada, que eu durmo muito cedo, porque eu acordo de madrugada para orar. Então eu acordo muito cedo, às vezes. E eu vi, né, eu estava lendo a Bíblia e depois o meu marido foi ver as notícias e eu acabei, eu nem sei aonde que eu vi, que o canal da Rede Record News, que é só pela internet, ele foi invadido por hackers. E eles começaram, eles ficaram, acho que foi 3 minutos. Vocês já viram aqueles filmes? Eu acho que é no... Ai, gente, eu não lembro o nome do filme agora, é um filme recente, da Viola Davis, em que ela é uma... Ai, gente do céu. Ela é a presidente dos Estados Unidos, e ali ela pega e ela tá numa batalha ali, numa guerra, junto com os caras lá, e eles colocam mensagens, eles invadem, né, o sistema de televisão e começam a mandar mensagens pelas redes, pelos canais de telejornal. E foi o que aconteceu ontem. Não se sabe, a emissora ainda não se pronunciou acerca disso, mas é fato, foi gravado e não tem como eles falarem que não aconteceu. Então tinha um áudio, e nesse áudio, eu tenho até a mensagem, eu tirei um print para mandar para o meu marido. E nesse áudio, estava falando que o que estava para acontecer iria acontecer. Era um negócio assim, eu não me recordo direito. Depois eu mando no grupo para vocês, ou amanhã eu falo. Mas se vocês derem o Google, aí vocês vão achar o que está escrito no áudio. E aí eles falam para eles se programarem, para eles se prepararem, para nós nos prepararmos para o que está para acontecer. Eu fui pesquisar e algumas pessoas já estavam falando que este vídeo circula pela internet desde os anos de 2020, mais ou menos, que já aconteceu isso. Agora, mas eu te pergunto, por que eles decidiram passar isso agora, novamente? Será que foi para instaurar um pânico, para deixar o povo em pânico, ou realmente está para acontecer alguma coisa? Porque o mundo espiritual está passando por muita coisa. Tinha um áudio que eu ouvia para reprogramar a mente. Tinha um áudio que eu ouvia para reprogramar a mente. Quando eu era do mundo, eu baixei o volume. Tinha um áudio, era uma frequência que ficava assim, era um áudio. Então, povo de Deus, existia uma mensagem dentro deste áudio. Eu não entendia, né? Agora a irmã começou, isso são frequências, exatamente. Vocês começam a entender agora o porquê que Deus trouxe aquela oração de reprogramação da mente? Gente, em nome de Jesus, agora eu peço, amém? Como irmã em Cristo, cuidado com o que vocês escutam dentro da tua casa. Cuidado com o que vocês deixam seus filhos assistirem. Cuidado com o que vocês estão ouvindo e vendo. Em nome de Jesus, vigiem. Vigiem. Satanás está ao nosso derredor. Lembra que o Senhor disse aqui sobre territórios. Não existe somente um principado e uma potestade sobre essa nação. O negócio é muita camada espiritual para explicar. É muita coisa que está para acontecer. E se a gente for falar tudo, as pessoas vão surtar. Eu prometo que se o Senhor me permitir, amém, a gente faz lives fechadas no YouTube só para a gente falar sobre isso. Mas aqui eu não vou falar, porque tem gente que não vai entender. Tem pessoas que são ali, elas não suportam ouvir a verdade e se instaura um caos no meio da sociedade. Amém? Mas o que eu preciso dizer é, está para acontecer. Está para acontecer. Amém? A paz do Senhor. Amém. Tem uns áudios que você diz que... Exatamente. Tem uns áudios que dizem que programa a mente para... Exatamente. Gente, não escutem isso. Amém? Não escutem. Em nome de Jesus. Acho que os dois, as pessoas ficam com medo e algo... Exatamente. Gente, por que eu não falo várias coisas aqui? Porque as pessoas... Primeiro que o povo não acredita. Aí tem vários grupos. Tem o povo que não acredita. Tem o povo que fica com medo. E tem o povo que
tipo, não tá nem aí para nada, não sei o que tá acontecendo. Então, são assuntos que não tem como ser explanado, principalmente dentro desta plataforma. Se fosse lá na do de foto, ainda ok, né? Lá no IN, ainda beleza. Mas aqui é terra sem lei. Aqui é terra sem lei. Então não tem assuntos que eu não consigo fazer com mais abrangência, mais profundidade, porque é muita coisa espiritual, é muita coisa para falar, é muita camada de informação, e tem pessoas que não vão suportar. A minha irmã mesmo, ela não gosta. Ela fala, eu prefiro nem ouvir, porque ela é desse tipo de que ela tem medo. Então, assim, se o Senhor me permitir, amém? Quando a gente for fazer aquela parte, a partir do 35º dia do jejum, amém? Que nós vamos ter as orações direcionadas, se o Senhor me permitir, eu e meu marido, a gente começa a abordar um pouquinho mais sobre isso nas lives privadas, tá? Para quem tá dentro do jejum. Não vou dar certeza, porque tudo vai depender de como Deus quer que seja feito. Se o Senhor pedir, a gente faz. Se o Senhor permitir, a gente faz. Se o Senhor continuar trazendo as revelações, a gente entrega. Amém? Assim como ele pediu para me compartilhar aqui, eu não ia falar sobre o que ele me falou de Abacuque, mas como a gente entrega, eu entrego a live no controle de Deus, eu falei e está falado. Então a profecia de Abacuque está acontecendo. Amém? E muito clara, muito bem detalhada, muito bem específica. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Vamos lá. Ai, Deus de Israel, misericórdia, o que eu fiz aqui. Vamos lá, vamos orar. Tá travando aqui. Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto a teu nome, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço, Pai, por esta revelação, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa live. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada homem e cada mulher, ó Pai, que esteve aqui, que permaneceu ou que simplesmente passou. Eu te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este devocional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado com os teus filhinhos, Pai. O Senhor tem tido, Senhor, derramado graça e misericórdia sobre nós para que nós venhamos fazer aquilo que lhe agrada. Para que nós venhamos, Senhor, fazer aquilo, Pai, que o teu Espírito deseja, Senhor, sobre a face da terra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia renovada sobre nós mais um dia. Eu peço que o Senhor guarde a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Que o Senhor blinde, Senhor, em nome de Jesus, a vida deles, os queridos deles. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os esconda debaixo das tuas asas, que o Senhor livra do homem mau, da mulher maliciosa. O Senhor guarda, Papai, em nome de Jesus, a entrada, a saída, a retaguarda de cada um deles, Pai. Coloca anjos à direita e à esquerda. Que o Espírito da revelação da palavra permaneça sobre eles. Pai, eu te peço, da mesma forma como o Senhor tem trago novas revelações a mim e a tantos homens e mulheres de Deus, começa a trazer revelações. Começa a trazer, papai, segredos do teu espírito. Começa a trazer segredos da tua escritura. Começa, Senhor, em nome de Jesus, a liberar sobre os teus filhos aquilo que se passa, Senhor, em sua mente e em seu coração, Pai. Em nome de Jesus, que eles também sejam bocas proféticas, que eles também sejam homens e mulheres de Deus, ó Pai, na profundidade do teu espírito, Senhor. Leva eles a níveis ainda mais profundos da tua glória. Leva eles ainda a níveis mais profundos da revelação de quem tu és, Abba. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Pai. Vem sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Fortifica-os em cada momento de batalha. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, tudo que está em obscuro. O que está em oculto, venha se receber a luz de Cristo agora. Traga clareza acerca de problemas. Traga resoluções, ó Pai, para os teus filhos. Traz direcionamentos, Pai. Que toda nuvem escura que tem impedido o teu filho e a tua filha, Pai, de darem novos passos na área profissional, na área sentimental e financeira, em nome de Jesus, essa nuvem escura começa a ser caída agora, Pai. Porque nós declaramos o sol da justiça brilhando sobre a vida de cada um deles, Abba. Em nome de Jesus. Traz clareza aos entendimentos, Pai. Traz clareza aos pensamentos, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o desbloqueio das mentes, Senhor.
Mentes cauterizadas agora, eu declaro em nome de Jesus, sejam restauradas em Cristo. Em nome de Jesus. Toda mente que foi cauterizada, eu declaro, seja restaurada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abram-se portas e comportas dos céus. Em nome de Jesus. Abram-se a portas e comportas dos céus. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada homem e cada mulher aqui com toda a sorte de bênçãos, com todas as provisões e tudo aquilo que eles necessitam e buscam diante do Eterno. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe vocês, povo de Deus. Em nome de Jesus. Tenham um dia cheio da presença de Deus. Que o Senhor possa continuar falando com vocês. Pesquisem aí no Google, amém? Pesquisem aí no Google. Ataque, invasão da Rede Record. Que vai estar em tudo quanto é coisa. Vai aparecer. Na primeira página do Google que você colocar, vai aparecer. Invasão sobre a Record. E vocês vão ver tintim por tintim. Amém?